Muito bem. Então, continuando a série de aulas, falando sobre comunhão na igreja, acabamos de comentar o primeiro ponto de 3. Primeiro, você examinar a si próprio, para saber como é que vai comungar com os irmãos da igreja, que tipo de benefício você pode fazer à igreja, que tipo de benefício a igreja poderá fazer com você, é o primeiro passo. O segundo é o outro. E no caso do tema, eu, você, nós, se você então é o outro, do seu ponto de vista. Cada membro da igreja, além de você próprio. Antes de tudo, você precisa de um certo grau de interação com cada irmão, para poder dizer que comunga com a igreja em geral. Amigo, irmão, você comunga com a sua igreja? Tenho comunhão sim com a minha igreja. Quantos membros tem sua igreja? 100. Sua comunhão é com quantos, mais ou menos? 3. Tem uma coisa um pouquinho abaixo do que seria aí, né? Com todos os 100, comunhão profunda, íntima, não dá. Sabemos que não dá. Com 100 membros, imagina com 200, com 300 ou até com mais. Isso, obviamente, não tem regra. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma estatística que diz que uma comunhão só é boa quando um membro tem uma comunhão boa com tantos por cento dos outros membros. Não é, acho que não é por aí. Cada caso é um caso, cada igreja tem seu tamanho. Seja como for, e vamos tentar agora pensar mais numa igreja pequena, como é a nossa, que é uma realidade diferente de uma igreja com 1000 membros, por exemplo. É outro tipo de exame da situação. Mas o ideal é algum tipo de interação com todos. Algum tipo de interação com todos. Tanto que eu vou ter uma pequena surpresa para depois da terceira aula, na próxima semana. Não é bem uma surpresa, eu bolei algo para tentar nos ajudar nisto, a um certo nível de interação com todos, mesmo que seja um nível modesto, não muito profundo, até um muito, muito profundo, muito gostoso, muito frequente com aqueles que você se dá mais e tal. É normal numa igreja essa variação. Mas o nível do grau de interação dependerá, interação sua com os outros vai depender de vários fatores. A sua disposição de explorar essa interação. Eu acho que vai começar com a sua disposição. Tipo, aqui o catálogo da minha igreja. Eu vou conhecer, pelo menos, o nome de todos. Pelo menos, no mínimo. Não, além do nome, eu vou querer saber a profissão de cada um. Ou sei lá, é com você isto. Mas seria interessante você ter um critério consciente de nível de interação mínimo com o outro. Mas já vi aquele irmão não sei quantas vezes aqui, eu não sei o nome dele. Não tenho a menor ideia quem é. Então, isso você disse em agosto do ano passado, nós estamos em janeiro deste ano já, e você diria hoje a mesma coisa. O nome daquele irmão, não sei, rapaz. Outro dia eu estava até pensando, outro dia faz 6 meses, eu estava até pensando que eu devia saber o nome dele. Pois é, faz só 6 meses, né? Você não sabe o nome dele. Detalhe, ele está aqui há 2 anos. Estou exagerando um pouco, para nós, cada um fazer uma autoavaliação, agora nessa questão, não interna, mas do outro. Qual o grau de disposição que você tem para investir nisto? Essa disposição vai depender de algumas coisas, do seu tempo, que já é um assunto muito complexo, porque tempo depende muito de cada um, e cada um, aquela história, cada um faz o seu tempo, é outro tema vastíssimo, tempo. Mas, para ficar só nisso, depende do seu tempo. Confesso que eu acho que, de fato, depende da personalidade. Tem pessoas que falam com 10 pessoas numa naturalidade que o outro não fala com uma.
todo assim, o jeito da pessoa, não quer muita conversa, o jeitão dele, não é ruindade, não é malícia, não é orgulho, é o jeito. Claro que isso influi, a personalidade da pessoa. Cada um se examine, cada um veja onde é o seu ponto mais fraco nisto. Por que você não conhece todo mundo da igreja mesmo? Por que você não sabe o nome de todos, considerando que não é uma igreja grande? Por que você não sabe mais do que o nome? Então, isso é com você. Vai depender da sua disposição de interagir com o outro. Vai depender da disposição do outro de interagir com você. É seu nome mesmo? Francisco. Irmão faz o quê? Eu trabalho, ponto. Não quer conversa comigo. Ele não quer interagir comigo, zero. Eu vou fazer o quê? Já sei que é Francisco. Vou ficar aí Francisco. E acabou-se. Porque o irmão não diz nada, nem o que ele faz na vida, ele não quer dizer. Então, claro que vai depender do outro. Depende de você interagir com o outro. Depende do outro querer interagir com você. Aí, depende do tamanho da igreja, como eu já comentei. A igreja pequena tem essa vantagem. Oportunidades que a igreja proporciona para que estejam juntos. O negócio da programação, que é altamente útil, programação, para isto, porque ela ajuda a colocar uns em contato com os outros, ela mistura os membros da igreja, jogando um totó no piquenique, tomando banho de piscina, sentado para ouvir uma palestra, não importa, mas uma programação qualquer que seja ela vai juntar um grupo, pode ser só de casais, pode ser só de crianças, pode ser só de jovens, pode ser da igreja inteira, pode ser de algumas horas, pode ser um retiro grande de 3 dias, não importa. Então a programação é excelente, porque ela junta as pessoas, e se for tipo no hotel, no retiro, ela quase clausura ali, e é gostoso, essa intensificação dos contatos, mas como eu falei, não como um fim em si mesmo, pelo prazer só de bater papo e de tomar banho de piscina, não, é porque por trás daquilo, a comunhão vai aumentar. Aí você chega em casa sem sentir, na sua oração você, falei no fulano, olha só, porque na beira da piscina lá no hotel do piquenique, por exemplo, ele me disse uma coisa que me marcou, ele está sofrendo lá, sabia que estava passando por aquele problema, aí estou aqui eu orando por ele. Aí chega no culto, sem sentir, diz, irmão, aquele negócio, como é que foi? Você disse que ia resolver segunda-feira, eu tenho uma conversa importante, como é que foi mesmo? Olha aí, o retiro lá, uma programação, serviu, não só para o banho de piscina dos dois, em si, mas de uma maneira muito mais forte. Você aproximou um do outro e a comunhão começou a nascer ou nasceu, se já existia fraquinha, ficou bem mais forte. Imagina isso com um, outro com outro, outro com outro, outro com outro, obviamente isso é um efeito multiplicativo. Seja como for, há um ponto fundamental para que algum tipo de interação saudável possa existir entre você e o outro. Amor pelo outro. Essa é a base de qualquer tipo de relacionamento com o irmão da sua igreja. Aliás, qualquer tipo de relacionamento com qualquer ser humano. Mas eu quero focalizar no irmão em Cristo e focalizar mais ainda no irmão em Cristo da sua igreja, porque é o nosso assunto. Romanos 13, de 8 a 10. Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento,
Tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos a Gálatas 5 e 14. Gálatas 5 e 14 diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, aqui eu poderia encerrar e dizer apenas isto: cada um ame o seu irmão e tente aumentar neste amor para com cada irmão, e isso é totalmente suficiente para garantir um altíssimo nível de comunhão espiritual em toda a igreja. Ponto. Encerrar, estaria dito tudo. Ame ao seu irmão na sua igreja de uma maneira intensa. Vá por este rumo, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro, dentro das suas condições, das suas possibilidades. Ame o máximo que você puder, cada um. Aí o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa. Vai ter um nível espiritual muito, muito elevado de comunhão nesta igreja. Mas não é tão simples assim, né? O pecado tomou conta de grande parte do nosso ser, lá de todo o nosso ser. E quando nós nos convertemos, adquirimos então uma nova natureza, temos poder para combater o pecado agora pelo Espírito Santo, mas ele não de combater de maneira total, isso não está ao nosso controle ainda aqui na terra, não está disponível. Então a nossa carne nos atrapalha muito e ficou muito difícil e complexo praticar o genuíno amor cristão. É difícil. É difícil. Então quero sugerir alguns pontos práticos para que você aumente no amor para com cada irmão nesta igreja, tendo como foco a comunhão. Primeiro, saber o que é o amor da Bíblia. Primeira coisa. Especialmente 1 Coríntios 13. Eu não vou ler, porque o nosso assunto não é amor, o assunto da aula, da palestra, né? É de você, atitude sua para com o próximo, com relação na igreja, para a comunhão. Irmão, nunca canse, olha o que eu vou dizer aqui, nunca canse de aprender sobre o amor cristão. Se você pensa que conhece todos os ângulos, todos os aspectos do genuíno e verdadeiro amor cristão, você está enganado. Não é. Então, você pode ter 1 ano de crente, você pode ter 10 anos de crente, você pode ter 30 anos de crente, 50 anos de crente, não importa. Você não sabe tudo sobre o amor cristão. É muito mais complexo, mais profundo, talvez até mais simples do que a gente pense, mas é uma simplicidade que envolve alguns fatores. Não é assunto fácil, não é à toa que existem tantos livros, tantos e tantos e tantos sobre o amor cristão. É porque não é fácil. A começar com o amor de Deus. O próprio amor de Deus é um assunto complicado. Recentemente foi lançado um livro em português, já tinha em inglês. Acho que é algo difícil, o tema do amor de Deus, uma coisa assim, do D.A. Carson. Já li 3 vezes esse livro, 2 ou 3 vezes, e vou ler mais. Fininho, fala do amor de Deus, como é o amor de Deus para com o eleito, para com o não eleito. É um assunto muito complicado. E isso dá uma base fantástica para nós compreendermos o nosso amor para com o próximo. Porque o amor que Deus tem para conosco tem tudo a ver com o amor que nós vamos ter para com o outro. A natureza deste amor, guardadas as proporções, será igual. A maneira com que Deus nos ama deverá ser a maneira como nós vamos amar o próximo. E como é que Deus nos ama? Isso aí já é um assunto merecedor de estudo, de reflexão, de ouvir pregações sobre o assunto amor
cristão seja mais entendido do que é o verdadeiro amor cristão. Muitas vezes é o que não parece ser, muitas vezes não é o que parece o contrário, não mais que o mundo deturpa tudo, o mundo é mestre em deturpar as coisas, o diabo deturpa tudo, vocês sabem, ele é o príncipe deste mundo. Citava as escrituras para Jesus, fora do contexto, de propósito, para atrapalhar. Então o nome amor é um nome generalizado, um nome explorado, um nome já bastante danificado, que exprime até a relação sexual. O nome amor está no meio da expressão. Então, você separar tudo isto do genuíno amor que a Bíblia ensina, que é o amor de Deus para conosco, e o amor que nós devemos praticar com os outros, você precisa entender bem o máximo que puder. Reflita sobre esse assunto do amor cristão. Decidir amar, que é outra, não vou dizer, é outra, talvez a primeira característica que eu diria, ou uma das primeiras do amor cristão, já tenho dito muito isso em pregações e tudo, é que é uma decisão, não é um sentimento somente. Não é um sentimento somente, envolve sentimento. Quando um crente diz para o outro, rapaz, eu te amo em Cristo, não quer dizer que é zero sentimento. Não. Mas não é o que determina a existência desse amor. Não é. O amor cristão, antes de tudo, ele é decisão. Eu vou amar esta pessoa, porque eu vou. Mas, rapaz, amiga, é porque eu quero. Você entendeu? Eu quero amar aquele desgraçado lá, que faz tudo errado, já está preso pela terceira vez, marginal, já falei com ele 10 vezes, como é que pode? Mas eu resolvi amar aquele infeliz. Agora, como é amar? Já entrou naquilo que eu tinha acabado de dizer. Eu vou chegar lá, eu vou pagar para ele sair de lá, eu vou tentar tirá-lo da cadeia, porque o bichinho está sofrendo lá. Já é desamor. Então, você querer tirar um marginal da cadeia, onde ele está, pela justiça, cumprindo uma pena que foi legalmente colocada sobre ele, isto é amor da sociedade, inclusive, sobre ele, para que ele seja benigno para a sociedade onde vive a mãe dele, o pai dele, os filhos dele, se ele tem, a mulher dele. E aqui eu poderia falar muito sobre isso. Vou explicar aqui o amor cristão. Mas o que eu quero dizer é que você decide. Aí vai. O que é que eu posso fazer para poder mostrar que eu amo aquele marginal? Lá, aquele criminoso. Como é? Aí você vai orar a Deus, vai conversar com pessoas, você vai estudar o assunto. Bom, eu vou fazer isso, vou visitá-lo, uma vez por semana, ou vou isso, ou aquilo. Não sei, é um mundo isso aí. Mas decidir amar. Só que não estamos falando nem de criminoso, irmão. Nós estamos falando do irmão da igreja, da irmã. Você já decidiu amar todos os irmãos desta igreja? Todos, que não são nem muitos. Nossa igreja é nova, é pequena. Eu vou amar porque eu vou. Não, mas aquele irmão é muito isso, é muito aquilo. Não importa, eu vou amá-lo. Agora ame direito. Filipenses 3, 7 e 8. Essa questão de decidir, irmãos, no caso, amar, mas agora abrindo um pouquinho, muito do nosso andar cristão é fruto de decisão, não é de sentimento somente. O sentimento não lidera os nossos grandes rumos na vida cristã, não é um sentimento. Olha aqui, Filipenses, interessante isso, Filipenses 3, 7 a 8. Filipenses 3, 7 a 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras o quê? Considero tudo como perda. Segunda vez, o verbo considerar, certo? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as
Considero, terceira vez, o verbo considerar, neste versículo aqui. Aí eu fui dar uma olhada no verbo considerar no grego. Resolver, inclui a ideia de resolver, tomar uma atitude para com um certo assunto. Não vou explorar esse texto não, eu já quero arrumar para encerrar. Mas, vejam, Paulo dizendo assim, eu considero isso. Perda, eu resolvi considerar. Onde é que eu estou? No versículos 7 e 8. Considerei perda por causa de Cristo, porque era lucro. Considero como perda para a sublimidade de Cristo. Considero como refúgio. Eu decidi encarar essas coisas que eu valorizava e que para mim era lucro, para mim era grande coisa. Eu resolvi achar tudo isso lixo. Interessante isso. Decisão. Isso foi um pequeno parênteses que eu estou abrindo aqui, quando eu falei de amor, que é uma decisão. Muito da sua vida cristã vai ser decisão. Eu decido que a partir de hoje eu não vou ter mais a tal prática na minha vida. Ouvir músicas assim, assim, assim. Estamos fazendo mal. Aquele tipo não faz mal não, mas aquele faz. Porque eu sei que faz. Pois eu decido não ouvir mais. Eu decido não ver tipo de filme tal. Eu decido assim, assim. Decide. Decisões. Então, voltando, que isso aqui também é um assunto que daria muito o que conversar, decisões, mas voltando para a questão do amor, e antes disso eu vou comungar, eu decido ter um nível de comunhão com todos os meus irmãos, com cada um dos meus irmãos, começando com a decisão de amar. Terceiro, pedir constantemente a Deus poder para amar. A Bíblia diz, em Romanos 5:5, eu não vou ler, que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Há uma discussão longa, grande, para saber esse amor de Deus, o que é esse amor de Deus? É o amor que Deus derrama em nós? É o amor meu por Deus? É complicado, não vou explicar. Mas, de maneira geral, tem duas interpretações, que é a convicção do amor que Deus tem por uma pessoa, ou o amor que Deus derrama no outro, que o permite, então, amar. Eu tenho a tendência de achar que é nesse rumo, essa interpretação, mas digo que não é muito claro. Seja como for, capacidade de amar tem que vir de Deus. Inclusive, amor é o primeiro citado como fruto do Espírito, como eu falei lá em Gálatas. Pede amor. Senhor, me dá amor. Aliás, Senhor, tem umas 3 pessoas na igreja que eu tenho que pedir de maneira redobrada, porque está bravo. A decisão de amar aquele irmão ali, estou quase desistindo de decidir. Está difícil. Vá em frente, irmão, seja ousado na fé. Leve a sério a sua decisão de amar aquele irmão. Peça a Deus poder. Sabe uma coisa que ajuda muito? Pedir a Deus poder para o outro amar você. Ajuda muito. Claro. Me dá poder para amar aquele irmãozinho. E dá para o irmãozinho poder para me amar, porque eu também sou meio mala. Pensa que eu sou fácil de ser amado? Não. Então, do jeito que eu estou enfrentando dificuldades para amar irmão tal e tal e tal, quantos na igreja estão encontrando dificuldades de me amar? Então, me ajuda, dando-me poder para amar os outros, e aí dando poder a eles para me amar. Aí fica uns ajudados, todos ajudados por ti. Penúltimo, testar sempre o seu amor. Essa vai ser difícil. O que é que o meu amor pela irmã tal, que outro dia aqui, abrindo o coração, falou aqui umas coisas. O que que o meu amor por aquela irmã, não é pelos irmãos da igreja genericamente, não, o meu amor por aquela irmã, o que é que tem feito por ela, para valer, na prática. O trágico
talvez a pergunta mais correta fosse: o que é que a minha falta de amor tem deixado de fazer por ela? Talvez seja uma pergunta muito mais própria para nós fazermos. Em vez do que o meu amor tem feito, é o que a minha falta de amor tem deixado de fazer por aquele irmão, por aquela irmã que abertamente falou da necessidade. Veio à minha cabeça uma coisa ousada. Todo mundo sabe João 3,16, não sabe? Sabe, pois é, até as crianças. Que tal você, pensando naquela irmã, vamos chamar de Francisca, você pensar assim: eu tenho amado a irmã Francisca de tal maneira que o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De tal maneira que. Então Deus tem um quê para mostrar? Enorme. Pois eu tenho amado a irmã Francisca de tal maneira que o quê? O que você tem para mostrar depois do quê? Porque Deus tem para mostrar o Filho dele morto numa cruz por você. Você quer ter o que mostrar? E depois ressuscitado e agora em toda glória ao lado dele. E você quer ter o que mostrar? O que você tem para mostrar? Para provar. Porque nós gostamos de dizer: não, Deus provou. Nós gostamos não. A Bíblia diz que Deus prova o nosso amor para conosco em Cristo. Pois o que é que o seu amor tem para provar com relação ao irmão tal? Fica a pergunta, meu irmão, minha irmã, para você e para mim. Última sugestão: conhecer melhor o irmão para saber que tipo de carga vai levar por ele. O famoso Gálatas 6:2, que desde que a igreja começou, eu gosto de repetir nos nossos já conhecidos, espero que em breve amados encontros de abrindo o coração. O que diz Gálatas 6:2? Se não sabe de qual, abre a Bíblia e leia. Eu vou abrir para ser absolutamente exato. É bem pequenininho. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei do amor, não tenham a menor dúvida. E eu tenho dito isto: para conhecer precisa perguntar, e precisa ouvir. Se o irmão ou a irmã fala muito, quase não precisa perguntar, ele vai falando às vezes um pouquinho mais do que seria bom, né? Mas se ele é caladão demais, arranja um saca-rolha. Arranja um saca-rolha e... não é nem saca-rolha, é saca-sofrimento. Saca-confissão. Arranja um saca-confissão do irmão lá. Não é confessar um pecado, mas... se for, tudo bem também. Mas confessar suas cargas. Arranca um jeito. Vamos arranjar um jeito de torturar o irmão aqui, para ele dizer no instante as dificuldades dele. Seja como for, não se conforme com o nível muito baixo de conhecimento do irmão. Não se conforme. Às vezes eu fico triste quando eu esqueço o nome do irmão. Lá na outra igreja eram quase 300 pessoas, sabia todos de cor, mas falhava aqui e acolá. E a idade vai avançando, hoje com muito menos já dá uma falhada às vezes. Depois fica. Qual é o nome daquele irmão ali mesmo, que entrou aqui há pouco tempo? Pastor, me pegou. Não posso ficar muito zangado, porque eu próprio estou nisso, né? Mas dá vontade assim: e aquele, né? Seja como for, meu irmão, minha irmã, não é para dar carão, é para simplesmente dizer: vamos ter mais interesse em conhecer uns aos outros, para melhorar a nossa comunhão. Nossa igreja é nova, é pequena, e dá para fazer isso tranquilamente. Então, uma vez que você está encerrando, autoavaliado e preparado para comungar com a igreja, e altamente motivado para se relacionar individualmente com cada irmão. Então, na próxima aula nós vamos examinar a receita bíblica
para que a igreja como um todo tenha uma comunhão altamente saudável a Deus, altamente, se Deus quiser, agradável a Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima e última aula, se Ele quiser. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelos Teus conceitos, Teus conselhos, Tuas orientações, Teus mandamentos, Tuas ordens. E que esta igreja se especialize na arte da comunhão espiritual entre ela, no seu seio, que cada irmão aqui ame uns aos outros para comungar melhor e tenhamos esse lucro fantástico de uma comunhão cujo valor bíblico nós vamos falar na próxima aula e cuja base nós vamos também explorar um pouco mais. Muito obrigado por esse tempo aqui com esses irmãos queridos. Em nome de Cristo nós te pedimos e agradecemos.